Boa tarde a todos e a todas. Hoje, 28 de setembro de 2017, estamos dando início à audiência pública do segundo quadrimestre de 2017, de maio a agosto, que se refere à prestação do quadrimestre, pelo seu artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. Estamos aqui com o senhor Dio César da Costa de Souza, secretário de Finanças do município, o qual vai fazer a apresentação nessa tarde de hoje, e também agradecemos a presença da sua equipe técnica aqui. Vamos colocar o nome da Patrícia Grisardi Ribas, contadora-geral do município. Agradecemos a presença do nosso vice-prefeito, o senhor Itacir Vezaro, secretário de Agricultura e Turismo também, nosso ex-colega vereador, Joserson Horst, secretário de Trânsito, a presença também do secretário Celso Góes, executivo municipal, e dos colegas vereadoras sempre assíduas nas audiências públicas, professora Terezinha Daiprai e Maria José Mandu Ribeiro Ribas. Com a palavra, o senhor Dio César. Senhor presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Germano Toledo Alves, senhoras vereadoras presentes, senhores secretários municipais, senhoras e senhores. Hoje, mais uma vez, o Poder Executivo Municipal, em cumprimento ao que determina a Lei da Responsabilidade Fiscal, vem a público demonstrar a evolução das metas projetadas para o segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2017. Senhor presidente, quando o assunto é administrar recursos públicos, as metas projetadas pelo Poder e as finalidades às quais o Poder Executivo tem se predeterminado a executar, devem ser sempre bem definidas e pautadas em ações de transparência e, é claro, de gestão pública responsável. Os propósitos de cada ação devem ser claros também, e os objetivos atingidos devem estar bem alinhados. Caso contrário, poderão ocorrer perdas significativas durante esse processo, causando como consequência prejuízo ao erário público, onde, por conseguinte, também toda a comunidade é prejudicada. A atual administração municipal tem esse compromisso, senhor presidente, de bem gerir os recursos públicos, procurando sempre atender aos anseios da população e propiciar uma qualidade de vida satisfatória a todos os munícipes. Pelas ações que se seguirão e que serão descritas, e pelos resultados aqui apresentados, os senhores vereadores e a cada cidadão poderá então mensurar e avaliar o nível de comprometimento da gestão da atual administração municipal. É bem verdade que vivenciamos momentos de retração da economia nacional, onde os desafios de bem gerir os recursos públicos se avolumam e tornam-se cada vez mais desafiadores. Cumpre salientar, senhor presidente, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, enuncia que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais. E essas metas fiscais temos continuamente vindo no mês de fevereiro, maio e setembro expor todas elas. E essas metas fiscais, senhor presidente, já estão contempladas nas leis aprovadas por esse Poder Legislativo. Mas é sempre bom nós destacarmos quais são essas metas fiscais. Na realidade, são valores que a administração pública fixou já de modo antecipado nas legislações, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto no Plano Plurianual, já anteriormente aprovado por esse Poder. E essas metas destacam as receitas projetadas para o ano de 2017, a cada quadrimestre. Já foi feita a prestação de contas do primeiro, estamos hoje fazendo a prestação de contas do segundo. As metas também, não somente de receitas, mas de despesas. Metas inerentes ao resultado primário, averiguando se há equilíbrio entre o que o município tem arrecadado com aquilo que tem gastado. As metas também para investimento e de dívidas, as quais, se não forem bem geridas, bem administradas, poderão provocar também desequilíbrio às contas públicas. Quanto à gestão fiscal, destaca-se o artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando esta
destaca dizendo que as ações do Poder Executivo devem pressupor planejamento, e essas ações previnem riscos e corrigem possíveis desvios capazes de alterar o equilíbrio das contas públicas. Nesse aspecto, senhor presidente, senhoras e senhores, eu gostaria de destacar a evolução que nós tivemos nesse segundo quadrimestre do ano de 2017, inerente a um dos principais impostos que o município tem recebido, que é o ICMS. Fiz uma comparação aqui do segundo quadrimestre do ano de 2016 e do ano de 2017, para nós termos uma ideia, uma noção da evolução deste imposto, dessa transferência que o município recebe nesse segundo quadrimestre. No mês de maio, teve uma evolução em relação ao ano de 2016. No mês de junho, também uma pequena evolução positiva. E no mês de julho, da mesma forma, o município teve uma arrecadação significativamente positiva em relação ao ano de 2016. Também no mês de agosto, tivemos um valor, um resultado superavitário. Nesse quadrimestre, especificamente, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, um valor de 2.411.000 em relação ao mesmo período do ano de 2016. Valor esse que demonstra uma evolução significativa e uma arrecadação boa dentro do nosso município, demonstrando a evolução dentro desses coeficientes. Se formos fazer uma análise generalizada, percebemos que o município de Guarapuava, em relação ao ano de 2016, teve uma evolução dessas transferências em torno de 11,81%. Quanto às receitas próprias do município, percebe-se que o IPTU, em relação ao ano de 2016, também neste período, de maio a agosto, teve uma evolução de R$ 531.000, gerando um pequeno superávit. O imposto denominado ITBI, da mesma forma, da mesma maneira, tivemos uma evolução de R$ 1 milhão. O ISS, um resultado superavitário superior a R$ 415.000. Em relação a esse segundo quadrimestre, percebe-se que o município conseguiu arrecadar mais de R$ 1.976.000, se comparado ao ano de 2016. Um outro imposto, uma outra transferência que o município também recebe e que tem valor significativo é o FPM. Entretanto, o FPM não teve uma evolução tão boa quanto o ICMS. Percebe-se já no mês de maio, em relação ao ano de 2016, que 2016 o valor do repasse foi maior do que 2017. E esse valor teve uma compensação agora no mês de junho. Da mesma forma, no mês de julho, o valor de repasse recebido pelo município foi menor do que do ano de 2016. E do mês de agosto teve um pequeno incremento. O que se observa, se formos fazer uma análise, é que no ano de 2016 o município recebeu 18.943.000 e no ano de 2017, 19.218. Essa evolução de um ano para o outro não chega a R$ 300.000, o que não dá 1,5% de evolução nesse quadrimestre do valor do FPM, demonstrando preocupação e a necessidade de bom gerenciamento dos recursos públicos pelo município. Quero destacar os recursos recebidos pelo município, especificamente na área da educação, o Fundeb. No ano de 2016, o município recebeu R$ 4.688.000 e no ano de 2017, agora no mês de maio, R$ 5.434.000. Mas no mês de junho teve uma pequena diminuição, no mês de julho recuperou um pouco o valor e no mês de agosto tivemos uma recuperação também. Não podemos deixar de lembrar que nesse ano de 2017 já tivemos novas creches inauguradas e provavelmente o valor do custo aluno impactará em alguns recursos recebidos a partir do ano que vem também. O que se observa é que nesse ano nós tivemos, nesse quadrimestre, uma evolução, um recebimento maior, em torno de R$ 1.143.000, o que dá em torno de 6,37% de aumento desse repasse, dessa transferência. Entretanto, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o que a gente percebe é que o município tem procurado investir bem esses recursos. No mês de maio, o município recebeu R$ 5.434.000,
mas gastou 5.035 mil reais. Ou seja, 92,67% de todo esse recurso arrecadado foi para pagamento de salários e encargos sociais de profissionais ligados à área da educação. No mês de junho, o município recebeu 4.371 mil e gastou 5.065 mil, o que demonstra que o município gastou mais no mês de junho do que recebeu de recursos oriundos do Fundeb. Aí nós poderíamos perguntar, mas de onde é essa sobra desse recurso financeiro? Como a administração pública ela é um ciclo contínuo, o saldo dos meses anteriores puderam suprir essa deficiência neste mês de junho e do mês de julho também. Porque no mês de julho, o município recebeu 4.071 e gastou em encargos e salários 4.478 mil. No mês de agosto, o município recebeu 5.202 mil e gastou 4.597 mil reais. Em linhas gerais, o que se observa é que no quadrimestre o município recebeu um pouco mais de 19 milhões e 79 mil e gastou, direcionou esses recursos para pagamento de salários e encargos sociais na área de educação no valor de 19 milhões 177 mil. Então, gastamos mais do que nós arrecadamos nesse quadrimestre, especificamente na área de educação. Eu fiz uma observação ali no ano de 2016, o município já tinha um percentual acima de 90% de destinação dos recursos arrecadados, especificamente na área do ensino fundamental, ensino básico e fundamental, que é o Fundeb. Então, percebe-se que o município hoje precisa investir mais na área de educação do que nós hoje temos recebido dos recursos do governo federal. Quero destacar agora também a evolução das receitas próprias que nós tivemos dentro do município nesses 4 meses, de maio a agosto. De IPTU, o município arrecadou um valor superior a 4.042 mil, de imposto de renda, 3.801 mil, de FPM já temos esse valor de 19.218, o ITR, um valor superior a 70 mil reais, ICMS, um valor superior a 22 milhões, IPVA, 3.246 mil, o Fundeb, 19.079 mil, as receitas de capital superaram 8.850 mil reais, o ITBI, 3.366 mil, o ISS teve uma arrecadação superior a 11 milhões nesse quadrimestre, e de receitas diversas, o município teve um valor superior a 25 milhões de reais. Essas receitas diversas, elas são compostas de vários impostos, várias fontes de recursos, as quais podemos elencar agora, dizendo que de contribuição de melhoria foi um valor superior a 400 mil reais, de iluminação pública 3 milhões e 400, rendimentos de aplicação financeira, um valor superior a 1 milhão de reais. Até porque os recursos que o município administra, gerencia, não podem ficar parados. Então, mais de 1 milhão de reais desse quadrimestre foi oriundo de rendimento de aplicação financeira. Os repasses para a área da educação, da saúde, especificamente o SUS, superaram a 6 milhões e 900 mil, 322 mil do SAMU, convênios diversos, convênios oriundos tanto do Estado como da União, superaram a 1.327 mil, valores inerentes a juros e multas, 1.378 mil, e outras receitas correntes, outras receitas diversas, acima de 15 milhões. Nesse aspecto, eu acho interessante nós destacarmos qual é a evolução do município, se formos analisar o que o município arrecadou com aquilo que ele gastou mês a mês nesse ano, mais especificamente nesse quadrimestre de maio até o mês de agosto. No mês de maio, as receitas superaram 30 milhões e as despesas atingiram um montante de 25 milhões 175 mil, gerando um resultado superavitário de 5 milhões 347. No mês de junho, o valor 28 milhões 716 mil. E de despesas, um valor de 26 milhões e 700. No mês de julho, 29 milhões 855. De despesa, 24 milhões 209. No mês de agosto, um valor de arrecadação de 31 milhões 848 mil, contra um valor de despesa de 33 milhões 954 mil. O que se observa é que daí
nesse mês de agosto, gerou-se um pequeno déficit no valor de R$ 2.106.000. Em linhas gerais, analisando o que o município arrecadou com aquilo que ele efetivamente pagou, houve uma diferença positiva de R$ 10.903.000. Entretanto, não podemos deixar de mencionar que existem administrações indiretas que o município também ajuda, custeia e subsidia. E estas também recebem repasses do município. Então, se formos fazer uma análise agora financeira, nós arrecadamos 120 milhões e gastamos 110. Mas não podemos deixar de lembrar que foram repassados R$ 297.396, quase R$ 300 mil para o Fundo Rebom. Isso são recursos que o município repassa para que esse fundo de reequipamento possa atender a população e a comunidade. O Instituto de Previdência recebeu um repasse de quase R$ 3 milhões do município. A Fundação Proteger, que é uma administração indireta do município, também ajuda a administração a atender os seus objetivos, recebeu um repasse de R$ 2.100.000. E esse Poder Legislativo recebeu do Poder Executivo transferência financeira superior a R$ 4.990.000, quase R$ 5 milhões, neste quadrimestre, de maio até agosto. Nesse aspecto, se formos analisar, o superávit do município financeiro atingiu o montante de R$ 604.014,30. Esse foi o superávit real do município, o superávit financeiro deste quadrimestre, segundo quadrimestre do ano de 2017, de maio até o mês de agosto. Quero destacar, senhor presidente, senhoras e senhores, o resultado primário do município. E o que é o resultado primário? É quando o poder executivo, o governo, tanto o governo federal, o estadual e também os municípios e as empresas estatais conseguem economizar após o pagamento de todas as suas despesas, mas desconsiderando os juros da sua dívida de longo prazo. Então, o nosso resultado primário, ele demonstra a condição e a capacidade de analisar se os entes federativos conseguem, com sua arrecadação, pagar as suas despesas primárias. Então, como se observa, a finalidade da observação desse resultado é indicar se os níveis de gastos dos entes federativos estão sendo compatíveis. Se as despesas superarem as receitas, é um mau sinalizador. Demonstra que a administração pública precisa frear os seus gastos e economizar. No ano passado, o governo federal tinha uma projeção de resultado primário deficitário em torno de 170 bilhões de reais. Fechou o ano com em torno de 154 bilhões. No caso do município de Guarapuava, esse exercício de 2017, como ele é consolidado, nós apanhamos os valores de janeiro até agosto. Então, de janeiro a agosto, o valor das receitas do município superaram 255 milhões. E as despesas atingiram um montante de 228 milhões. O resultado primário do município é superior a 26 milhões e 300 mil reais. Percebe-se, nesse caso, então, um equilíbrio financeiro dentro da gestão do município de Guarapuava. Nesse aspecto, eu queria também destacar, nesse quadrimestre, de maio até agosto, quais foram as principais secretarias que receberam recursos para poderem ter as suas atividades sendo desenvolvidas de maio até o mês de agosto. O que se observa é que a Secretaria de Educação e Cultura recebeu recursos superiores a 40 milhões de reais, desse período, desse quadrimestre, de maio até o mês de agosto. A Secretaria de Saúde, já incluindo, inclusive, os repasses para o SISGAP, superaram 30 milhões de reais. E a terceira secretaria que mais teve investimentos, repasse de recursos e destinação, foi a Secretaria de Obras e Urbanismo, Serviços Urbanos, com um valor superior a 15 milhões de reais. Quero destacar, nesse aspecto dos 2 milhões e 600 mil que foram repassados para o SISGAP, mês a mês, o município fez repasses de 650 mil reais a esse consórcio intermunicipal. Então, observa-se que no mês de janeiro, fevereiro, março e também de agosto e setembro, os valores são idênticos. Então, nesse quadrimestre também, do mês de maio
junho, julho e agosto, os repasses foram idênticos a R$ 650 mil por mês ao SISGAP. Quero destacar aqui, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a receita corrente líquida que o município tem até o mês de agosto de 2017. E a receita corrente líquida, como a própria Lei de Responsabilidade Fiscal determina o seu cálculo, é o mês de agosto mais os 11 anteriores. Então, esse valor que nós temos ali, de 365 milhões, ele entra uma parte do ano de 2016 e uma parte agora do ano de 2017, porque a legislação determina que são cálculos dos últimos 12 meses. Então, no mês de agosto, 31 de agosto, o município encerrou esse período com uma receita corrente líquida no valor de R$ 365.503.696,21. Deste montante, 50,12% foram destinados para pagamento de pessoal, salários e encargos sociais. Também a Constituição Federal, no seu artigo 212, determina que o município, no mínimo, invista um percentual mínimo em educação. Então, como esse percentual é calculado anualmente, em 31 de agosto, esse percentual está atingindo 24,74%, quase 25%, conforme determina a legislação. E na área da saúde, um valor superior a 20%. O valor exato, 20,73%. Fiz uma pequena observação ali, em linhas gerais. Se o município está pagando, em média, R$ 183 milhões por ano, nos últimos 12 meses, se nós calcularmos, dá uma média de R$ 15.254.000 que o município de Guarapuava paga de salários e encargos aos seus funcionários ou servidores. É um valor significativo que, de certa forma, injeta a economia do nosso município e tem, claro, o desenvolvimento específico da nossa região também. Só para nós destacarmos, então, como o município e os poderes, nesse caso, são auxiliadores da própria evolução e crescimento da economia local. Quero destacar nesse aspecto, já que é um dos aspectos também que fala sobre as metas fiscais, a dívida de longo prazo do município. Nesse período, em 31 de agosto de 2017, o município tinha uma dívida de R$ 40.590.000. E o que se compõe essa dívida de 40 milhões? Em torno de 29 milhões são contratos firmados com o Paraná Cidade, um valor também de R$ 2.164.000, mas oriundo de um parcelamento antigo que o município tem junto ao INSS, um valor de R$ 416.000 referente a precatórios, um financiamento que foi feito na gestão anterior referente ao aterro sanitário, no valor de R$ 570.000, uma dívida antiga sendo discutida judicialmente junto à União, no valor de R$ 7.105.000, e um financiamento junto ao BRDE Provias, no valor de R$ 894.000. O que se percebe é que o município não tem extrapolado os seus limites, nem colocando em risco o equilíbrio das contas públicas, quando a questão é análise das suas dívidas de longo prazo. Isso é o período base em 31 de agosto do ano de 2017. Quero considerar também um número significativo, os recursos que o Instituto de Previdência do nosso município tem trabalhado, tem gerido. Como o Instituto de Previdência não trabalha por quadrimestre especificamente, fiz um demonstrativo de janeiro até o agosto deste ano do presente exercício. O que se observa é que, durante esse período, o Instituto de Previdência conseguiu de receitas um valor superior a 40 milhões e de despesa, nesse mesmo período, de janeiro até agosto, um valor superior à despesa a 11 milhões de reais, tendo um superávit financeiro acima de 29 milhões de reais. Aí nós poderíamos questionar, perguntar, o que são esses 11 milhões de despesa que o Instituto de Previdência gastou nesse período, nesses 8 meses desse ano? Aí nós podemos ter uma visão mais clara do que foi destinado a esses recursos financeiros. Mais de 10.870.000 foram destinados a aposentadorias e pensões. Esse mesmo instituto teve, nesse período, R$ 211.000 de despesas administrativas e R$ 5.652 referentes à despesa de capital. O que, somando todas essas despesas, chega àquele montante de R$ 11.088.000.
Hoje, o Instituto de Previdência tem a capacidade e condição de pagar 615 aposentados e mais de 190 pensionistas. Quero destacar também, senhor presidente, o valor que esse instituto tem de saldo financeiro, tinha, né, em 31 do mês de agosto de 2017, um valor superior a 310 milhões de reais. Saldo esse que faz com que esse instituto tenha a capacidade e condição de bem gerir os seus valores e o que dá solidez e estabilidade para uma boa gestão. No cálculo atuarial aproximado, de que os funcionários do município de Guarapuava têm a capacidade e condição de ter uma estabilidade financeira para os próximos 35 anos com esses recursos financeiros. Quero finalizar, senhor presidente, destacando que essa prestação de contas está disponível no site do município, qual seja www.guarapuava.pr.gov.br, e também me coloco à disposição para possíveis questionamentos, e a Secretaria de Finanças, tenho certeza, as demais secretarias querem sempre adotar os níveis de transparência, e os secretários aqui estão presentes, com certeza absoluta, se questionados forem, poderão responder qualquer tipo de questionamento inerente às suas secretarias. Agradeço mais uma vez a oportunidade, senhor presidente, coloco-me à disposição para questionamentos adicionais, se necessário. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Quero também agradecer a presença aqui do secretário de Urbanismo, Flávio Alexandre, do secretário de Ouvidoria, Luiz Inácio, da Secretaria de Obras também, o secretário João Edson, e do nosso amigo, ex-vereador e ex-presidente, assessor de gabinete do prefeito municipal, o senhor João Bosco Pires. Está aberto para os questionamentos ao seu secretário de Finanças, senhor Diocésio. Alguém tem algum questionamento a fazer? Por gentileza, vereadora professora Terezinha. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos e todas. Uma curiosidade do valor ali do saldo do Instituto de Previdência. Como é feita a aplicação desse recurso? Que imagino que esse recurso não fica parado, né? Esse recurso, senhora vereadora, ela segue uma determinação, inclusive, do governo federal. Se não me falha a memória, 85% dos valores desses recursos do Instituto de Previdência devem ser aplicados em papéis do próprio governo federal, restando uma parte, digamos assim, pequena, para que o próprio Instituto tenha a possibilidade e a condição de autogerir esses valores. Então, o Banco do Brasil, que é um dos principais gestores da Caixa Econômica, já tem carteiras específicas para os institutos de previdência aplicarem esses recursos financeiros. Então, eles são aplicados em papéis do governo federal, tem um rendimento já pré-determinado, mas nunca deixando de lembrar que a finalidade do Instituto de Previdência não é ter lucratividade com o mercado financeiro, mas sempre a estabilidade desses valores para propiciar uma boa princípio, a aposentadoria aos nossos servidores. Mas é claro que esses recursos financeiros, eles não ficam parados, tanto é que uma boa parte desses valores, a grande parte desses valores, são oriundos de receita de capital, que nós chamamos, e são oriundos de rendimento de aplicação financeira. Essas aplicações financeiras são contabilizadas mensalmente, e desses valores aqui, uma grande parte, uma grande soma desses valores que nós apresentamos esses 8 meses, nesses quadrimestres, essa receita superior a 40 milhões, grande parte delas é oriunda de aplicação financeira. Mas é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica onde detém a maior parte da aplicação desses recursos do Instituto de Previdência, vereadora. Boa tarde, do César. Boa tarde a todos. Na verdade, eu tenho 5 perguntas. Faço todas ou você vai responder uma a uma? Vamos uma a uma, então, vereadora. Ok. Pela manhã, nós tivemos uma prestação de contas do quadrimestre da saúde, né? E um questionamento que eu fiz, eles acabaram deixando para que a resposta fosse dada hoje à tarde. Eles apresentaram um gasto de R$19 mil em judicialização de medicamentos.
Então, se nós imaginarmos 3 quadrimestres, a média seria a previsão de gastos em torno de R$60 mil. E no PPA, a Prefeitura encaminhou apenas uma previsão de gasto de R$1.000. Como que isso será equacionado e por que não foi já colocado esses R$60 mil se existe uma previsão desse gasto? Como o plano plurianual nosso ele prevê ações de longo prazo, médio e longo prazo, de 1 a 4 anos, o que nós fazemos são destacar essas ações que são possíveis de ajustes durante o exercício financeiro. Então, para que não haja, de forma nenhuma, a necessidade de encaminhamento de projeto de lei e para esse Poder Legislativo, então nós já abrimos várias possibilidades de pagamento de valores, como é o caso da judicialização de medicamentos. Só que nós não temos a capacidade de prever os valores exatos que vão ocorrer no ano de 2019, 20, 21. Então, nós colocamos valores subjetivos. Havendo a necessidade, aí nós suplementamos. Por isso, a necessidade sempre presente dos créditos suplementares. E se nós colocássemos um valor muito alto dentro dessas despesas, nós poderíamos sacrificar a possibilidade de investimentos, então, durante os anos subsequentes. Então, o que nós optamos por fazer? Como nós não temos essa condição de prever exatamente esses valores, nós estamos tendo a capacidade, a condição de poder, dentro do exercício financeiro, daí suplementar esses valores, não que no município não vá pagar, mas nós teremos a condição e a capacidade daí de suplementar, havendo a necessidade de cada um desses períodos. Não, na verdade é que houve todo um planejamento, existe o gasto efetivamente realizado em anos anteriores, a média é bem calculada, né? E até para evitar tantos envios de projetos de suplementação. Acho que seria uma questão de planejamento mesmo, né? A segunda questão, nós vimos que foi arrecadado mais de R$3.400.000 de taxa de iluminação pública. Você poderia nos dizer quanto isso se reverteu em ampliação ou gastos na própria iluminação pública da cidade? Sim. Em linhas gerais, vereadora, o valor que o município arrecada hoje é quase idêntico ao consumo geral da energia elétrica. Tem alguns meses que existe uma economia maior e tem meses que existe um gasto maior. Mas, em linhas gerais, hoje nós estamos conseguindo economizar, pela boa gestão da administração pública nossa, R$80 mil por mês. É uma média. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do período. É claro que no inverno, às vezes, como as lâmpadas são acesas mais cedo, porque escurece mais cedo, o gasto é maior. Então, estou colocando uma média no ano. Então, em média, por mês, nós estamos conseguindo economizar R$80 mil. Ou seja, arrecadamos, por exemplo, 100 mil, né, e gastamos um valor menor, em torno de R$80 mil nesse período. É o que está sobrando, digamos assim. Só que, como nós temos mais investimentos sempre para fazer, eu vou dar um exemplo que nós vamos precisar investir mais ainda no cemitério novo, lá do Charquim. Então, esse tipo de ampliação, como se fosse uma obra nova, nós vamos ter que investir. Esses valores são valores significativos, são valores altos também. Uma outra projeção que nós temos já para ainda execução neste ano e no início do ano subsequente é a iluminação da Rua 15 de Novembro, aquela extensão que dá mais ou menos 5 quilômetros, vereadora. Nós já fizemos um orçamento e, em linhas gerais, isso custará para o município R$2,5 milhões. Então, serão lâmpadas de LED, serão os braços diferenciados para atendimento. Então, como é uma avenida, nós vamos ter que investir um valor significativo. Então, nós temos hoje um determinado valor, mas já prevendo esses investimentos nesses dois locais, vereadora. Ok. O resultado primário, R$26.320.583,47. Mas nós não vimos, pelo menos eu não vi na prestação, se temos restos a pagar no quadrimestre. Qual o valor? Temos. Nós dividimos os restos a pagar em duas grandes fontes de recurso. As fontes de recurso livre e as fontes de recurso que nós chamamos vinculadas. As fontes de recurso livre são aquelas que o município tem a capacidade de gerir especificamente esses valores. E as fontes de recurso vinculadas são aquelas oriundas de convênios,
fontes de recurso destinadas à área da educação, especificamente áreas destinadas à área da saúde também, que o município não tem como investir em outra secretaria a não ser estas. Então, os restos a pagar hoje somam um montante de R$ 25.427.410,93, sendo que, dos vinculados, R$ 18.306.024,15. E dos recursos livres, R$ 7.121.386,78. Então, nós temos um resultado primário de 26 milhões e um resto a pagar hoje total de R$ 25.427.000. Deduzindo, teríamos em torno de R$ 1 milhão de diferença. Um pouco mais, vereadora, porque hoje nós temos um saldo de fonte de recurso, então, como eu comentei que a administração pública ela é sempre contínua, então hoje nós temos um determinado valor já em aplicação financeira, então que nós teríamos condições de subir uma parte desse montante já também. Despesa com pessoal, 50,12%. Eu não sei, não recordo que bem exato o limite prudencial, mas nós teremos aí inauguração de novas creches e necessidade de contratação de pessoal. Como é que está isso com relação ao que vai se gastar mais com estas contratações e o nosso limite prudencial da folha? A colocação da senhora, vereadora, é muito pertinente. Eu sempre digo que a administração pública não é mais para amadores. E hoje isso nos preocupa a partir do ano de 2018, ao passo que ou nós aumentamos a arrecadação do município, ou nós, de alguma forma, precisamos ajustar as despesas com o pessoal do município para que não incorramos em ferir os dispositivos que a Constituição, de certa forma, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de certa forma, determina. Então, hoje, nós vemos isso realmente com preocupação. Já temos algumas ações, alguns direcionamentos, talvez encaminhamos alguns projetos de lei aqui para esse Poder Legislativo fazer as análises, mas dentro desse complexo que é a gestão do poder público, o senhor prefeito municipal, o senhor César Silvestre Filho, já tem algumas ações, inclusive programadas para o ano que vem. Talvez encaminhamos, inclusive, alguns aspectos de legislação nova para apreciação do Poder Legislativo já esse ano. Mas, respondendo à pergunta, vereador, isso é preocupante mesmo. Ou nós aumentamos significativamente a nossa arrecadação, para que tenhamos essa capacidade e a condição de podermos ter uma flexibilidade das despesas, ou, de alguma forma, nós vamos ter que conter os gastos, especificamente com encargos e salários do nosso pessoal. Quinta e última pergunta. Embora eu me quadre no problema, mas eu estou aqui falando e vários vereadores foram procurados com relação ao problema ocorrido na Previdência do município dos hackers, né? Os aposentados, os aposentados não receberam a sua parcela do 13º, e embora esteja dentro do prazo, mas a maioria dos funcionários da ativa já receberam no dia 30 de agosto. Esse problema já foi equacionado? Existe previsão de quando os aposentados receberão a sua primeira parcela de 10º? Uma pergunta realmente que é pertinente e preocupa não somente a administração do Instituto de Previdência, mas também, de linhas gerais, a administração nossa, como Poder Executivo, em que os dados precisam estar sempre bem seguros e sigilosos nesse aspecto. Quando aconteceu esse caso, nós nos surpreendemos, mas o Instituto de Previdência ele tinha um backup de períodos anteriores. E o que nós estamos fazendo agora é recuperar esses dados, e eu acredito que eu não tenho como precisar o montante, mas 95% de todos os dados já estão recuperados, os valores financeiros nossos já estão, de certa forma, ajustados, os demonstrativos que necessários são enviar para o Tribunal de Contas já estão em dia também. Eu não tenho especificamente uma data, vereador, até porque a presidente, talvez, do Instituto seria a pessoa mais certa a ser consultada para poder responder à senhora. Mas, com certeza absoluta, antes do prazo legal, que seria o mês de dezembro,
os aposentados vão receber sua parcela, com certeza absoluta. Não quero me comprometer com a senhora aqui dizendo daqui a 20 dias, 30 dias, até porque daí a gestão do Instituto da Previdência é direcionada por servidores específicos do município. Então, o certo talvez fosse encaminhar um ofício para o Instituto de Previdência, que eu tenho certeza a presidente, a senhora Elisângela, poderá responder com mais precisão a esse questionamento da senhora vereadora. Da plateia, tem alguém que queira fazer algum questionamento? Então, dessa maneira, declaramos encerrada a presente sessão e aguardamos o próximo quadrimestre. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.